Alô, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Santos e essa é a CodeCon 2020 que está começando agora direto da sua casa. É a DevCouch Conference. Na próxima palestra, veremos um conjunto de estratégias, padrões e técnicas para evolução gradual de sistemas monolíticos para microserviços. Todas elas aprendidas na prática, executando e observando pelo Elemar Júnior. Falaremos de arquitetura e design, banco de dados, conectividade e muito mais. Uma salva de palmas para Elemar Júnior. Roda. Olá, aqui quem fala é Elemar Júnior, tudo bem? Eu quero começar dizendo que é um imenso prazer estar participando dessa edição online da CodeCon. Nessa palestra, eu quero falar sobre estratégias para a evolução de sistemas monolíticos, potencialmente legados, em sistemas baseados em microserviços. Antes de avançarmos, entretanto, eu considero muito importante, na verdade fundamental, revisitar algumas ideias e conceitos. Para começo de conversa, por que alguém estaria interessado em migrar um sistema monolítico, potencialmente legado, em microserviços? A resposta justificativa para essa ideia tem que estar pautada no aumento da produtividade, ou seja, de alguma forma, melhorar o desempenho com menos empenho, melhorar os resultados com menos trabalho, melhorar os retornos com menos investimento. Só vale a pena você migrar de uma aplicação monolítica para uma aplicação baseada em microserviços quando você sente alguma dor. Outro ponto importante. Para você poder migrar de um sistema monolítico para um sistema baseado em microserviços, você precisa trabalhar a arquitetura de software em nível hard. Aliás, você precisa de arquitetura de software em nível hard e DevOps em nível hard também. Porque de muitas formas o que arquiteturas baseadas em microserviços entregam é uma simplificação do desenvolvimento, porque a gente trabalha com escopos menores, mas um aumento substancial da complexidade da operação. A gente transfere a complexidade do desenvolvimento para a operação. Sob a perspectiva de arquitetura de software, eu defendo essa visão consolidada de que arquitetura é igual a componentes, mais responsabilidades, mais relacionamentos, mais estratégia. Nessa visão de microserviços, cada microserviço pode ser entendido como um componente, assim como as responsabilidades de cada microserviço são as responsabilidades desses componentes. A forma como esses microserviços vão se comunicar, se vai ser síncrona ou assíncrona, faz parte dos relacionamentos, bem como os protocolos que vão ser utilizados nessa implementação. E, finalmente, a estratégia versa sobre os principais atributos de qualidade. Outro ponto muito importante, não é porque você tem um monólito que você tem um legado. Um legado nasce quando a capacidade do time de pagar dívidas técnicas é menor do que a necessidade de assumir dívidas técnicas. Nesse contexto, um sistema baseado em microserviços mal implementado, um sistema baseado em microserviços que exige adoção frequente de novas dívidas técnicas, acaba já nascendo como legado. Percebe? Então, essa distinção é fundamental. Ter um monólito não é necessariamente algo ruim. Aliás, é mais do que aplicável em diversos contextos. Quando você busca uma implementação pautada em microserviços, o seu principal ponto de atenção é o desacoplamento. O seu negócio, o seu ambiente, o seu contexto demanda evolução rápida e, por isso, desacoplada. Se quando você tem um sistema baseado em microserviços, você precisa fazer, durante um deploy, o deploy da solução completa, você não tem um sistema pautado em microserviços. O que você tem é um sistema monolítico distribuído, que é o pior de todos os mundos. Além disso, antes de avançarmos, cabe uma ressalva. A grafia para microserviços, em português, tem 2 S's. Se você ver alguém escrevendo microserviços com hífen, suspeite. Se você ver alguém escrevendo microserviços colocando um espaço, suspeite. Se vamos fazer, façamos certo. Recentemente, a Google propôs uma definição para a engenharia de software que me agrada bastante.
Eles disseram que um software tem boa engenharia quando ele mantém a eficiência na medida em que a escala muda ao longo do tempo. E isso é muito verdade. Seguramente, pensar em software para suportar uma escala de 1000 usuários contra pensar em software para suportar uma escala de milhares de usuários é algo bastante diferente. Trabalhar com um time de poucas pessoas é muito diferente de trabalhar com um time com muitas pessoas. Práticas que você utilizava em um determinado tempo simplesmente param de funcionar depois. Percebe? Então, de muitas formas, às vezes, adotar microserviços é uma resposta para o desafio de manter a eficiência conforme a escala se modifica. Você pensar em microserviços eventualmente vai te dar fundamentação para organizar times e principalmente organizar os componentes de maneira a suportar as mudanças de escala ao longo do tempo. Mas assumamos que você já fez todas as ponderações que eram necessárias e concluiu que de fato o seu sistema monolítico precisa ser decomposto em diversos microserviços. Como proceder? A minha recomendação é para que você comece devagar. Antes de qualquer coisa, colocando entre o seu sistema, que provavelmente já expõe uma API, e quem está consumindo o seu sistema, um proxy HTTP. Sim, um proxy que simplesmente recebe requisições e encaminha essas requisições para o sistema legado. Qual é a função desse proxy? Na verdade, tem diversos propósitos. O primeiro propósito é demonstrar que a sua infraestrutura já está pronta para trabalhar com este tipo de indireção. Se você não conseguir sequer estabelecer esse proxy, significa que, eventualmente, você tem um tema de casa a fazer antes de poder avançar. Além disso, a ideia é que você consiga criar uma segunda aplicação, além da sua aplicação legada, rodando. É o seu primeiro microserviço. Esse primeiro microserviço recebe as requisições direcionadas por este proxy. Ou seja, o proxy tem uma espécie de chave que determina se uma requisição é feita para o novo microserviço ou se ela continua sendo feita para a API legada. Se algo der errado, eventualmente bastará mudar esta chave. E isso servirá de base para a prática de desacoplar o deploy do sistema da liberação de uma nova feature, como, por exemplo, a implementação de um microserviço. Repara que nesse primeiro desenho, esse desenho que eu estou fornecendo aqui, eu não estou, a princípio, pelo menos, fazendo o desacoplamento das bases de dados, que, como você já deve saber, é um fundamento para termos microserviços. Eu estou mantendo este microserviço consumindo a mesma base do sistema legado. Isso tudo é para permitir que, eventualmente, esse chaveamento entre uma API ou outra possa ser feita de forma menos traumática. Ok? É importante, entretanto, que a gente reconheça que essa única base de dados sendo compartilhada entre a aplicação monolítica e o microserviço se converte rapidamente em um ponto de acoplamento e, consequentemente, vai na direção oposta dos objetivos de se implementar microserviços. Afinal de contas, mudança de esquema nessa base acaba quebrando as duas implementações. O ideal é, tão logo possível, restringir acesso ao banco de dados da base legada. De que maneira? Desenvolvendo, eventualmente, em cima da base do sistema legado, uma API, aqui sinalizada como HTTP, mas não foquemos no protocolo. Uma API que serve especificamente para prover informações para minha aplicação de microserviço que eu estou construindo de forma independente. Essa dependência de API é algo importante e relevante. Por quê? Porque ela vai aumentar o tráfego na rede e potencialmente gerar aqui uma preocupação
relacionada com a performance. Afinal de contas, a rede é um dos grandes limitantes de performance. Por isso mesmo, já começa a ficar importante nós trabalharmos com a ideia de desenvolver uma base de dados especificamente para esse microserviço, para diminuir a quantidade de requisições que eu vou fazendo em cima da base legada. Mas enquanto eu tenho esses dois sistemas convivendo, isso é uma preocupação que eu preciso ter em mente ou manter enquanto eu estou nesse processo de transposição. Um ponto importante, então, é começarmos a pensar sobre estratégias onde nós identificamos que dados são necessários para a aplicação legada, para a aplicação monolítica, que dados são utilizados especificamente pelo microserviço que nós estamos isolando e quais são os dados que são utilizados pelos dois ambientes, pelos dois sistemas. E aí já começarmos a traçar estratégias de evolução para tratar essa evolução no futuro. Ok? Uma vez que você tenha desenvolvido um microserviço que esteja rodando de forma confiável e que você não precise recorrer ao proxy HTTP para mudar o chaveamento, para voltar o processamento para a aplicação monolítica, aplicação legada, uma vez que você tenha atingido esse nível de maturidade, é fundamental que você comece a remover da aplicação legada o código que suporta as operações do sistema monolítico. Isso faz parte da estratégia de enforcamento do teu sistema legado. Você vai reduzindo o teu sistema legado à medida que aplicações externas conseguem cumprir parte do propósito para o qual esse serviço foi desenvolvido e pensado. É importante, a essa altura do campeonato, deixar claro que essa estratégia de enforcamento talvez seja a única que eu vi funcionar nesses anos todos trabalhando com o desenvolvimento de software. Quase sempre quando nós conhecemos ou quase sempre quando nós interagimos com empresas que formam times novos para desenvolver uma versão nova da aplicação e buscam fazer uma estratégia de migração Big Bang, sabemos com antecedência que as chances de fracasso são gigantes. Se há um jeito de proceder essa migração de monolítico para microserviços, é através da prática do enforcamento. Ou seja, você tira fora parte da implementação, garante que essa implementação esteja funcionando, mesmo que consultando a base de dados monolítica, e então, quando você tem sucesso nessa migração, você remove aquela parte do sistema legado e remove também a chave do teu proxy. Quando se atinge esse estágio de ter uma aplicação rodando com um microserviço apartado e com uma aplicação monolítica já encurtada daquela parte que o microserviço implementa, passa a ser fundamental que se observe se a estrutura da organização também mudou. Deixa eu explicar essa ideia um pouco melhor. Existe uma lei chamada Lei de Conway. A Lei de Conway diz que empresas que desenvolvem sistemas estão condenadas, e esse condenadas é ênfase minha, a criar sistemas que replicam a estrutura de comunicação das empresas. Deixa eu tentar traduzir isso de uma forma direta para você. Empresas com times monolíticos não implementam microserviços. Quando você tem um sistema e que você deseja ter um sistema baseado em microserviços, é importante que a estrutura da organização comece a refletir essa separação, criando também times separados para suportar cada parte do sistema. Aliás, deixa eu te mostrar algumas estruturas organizacionais e, eventualmente, alguns problemas que você precisa entender e superar. Considere, por exemplo, que na sua empresa você estruture 3 times, time A, time B, time C. Cada time com uma divisão para desenvolver front-end, outra para desenvolver back-end. Por uma questão de otimização, a empresa resolve manter um único time de DBAs e também um único time de operações. Segundo a lei de Conway, o que uma estrutura organizacional assim produz? Produz sistemas onde cada back-end é perfeitamente ajustado para atender o front-end daquela parte e não das outras. Além disso,
Se eu tenho um único time de DBAs, as chances são enormes de que eu tenha uma única base de dados monolítica também. Ou seja, eu tenho um ponto de acoplamento, assim como uma única estrutura de deploy, porque eu só tenho um time de operações. É por isso que é importante, na verdade fundamental, que a gente comece a trabalhar com a ideia de que cada time consiga fazer o processo de desenvolvimento de software e entrega e sustentação de ponta a ponta. Assim, o ideal seria que eu tivesse um DBA em cada vertical, em cada time, e também um responsável por operações que trabalhe também em cada time. Então, mais uma vez, microserviços exigem DevOps trabalhando em nível hard. Outro aspecto interessante que precisa ser ponderado é que o ideal é que a estrutura de UX, e aqui eu não me refiro especificamente à interface gráfica com o usuário, mas estou falando de experiência mesmo, que inclui inclusive aplicações terceiras ou outras APIs que consumam os serviços disponibilizados pelo time A, B e C. Enfim, eu preciso ter um time de UX separado e apartado. Para quê? Para garantir que todos os times consigam entregar uma experiência satisfatória para quem não faz parte daquele time. O que mais se encontra são sistemas de microserviços sem documentação ou meta-informação apropriada para permitir estruturas de desenvolvimento que vão parar de pé na medida em que a escala aumenta. Outro ponto muito importante em processos de migração é repensar a forma como você gerencia login e métricas. Aliás, você precisa parar de pensar em login e métricas e começar a falar sobre observabilidade. Você precisa de tracing e tracing distribuído. Por quê? Porque muitas vezes as requisições externas, requisições de usuários, vão passar por diversos componentes, diversos microserviços dentro da tua infraestrutura. E você precisa ter formas de identificar rapidamente o que está dando errado quando algo der errado. E acredite em mim, mais cedo ou mais tarde, algo vai dar errado. Então você precisa de bons instrumentos. Atualmente se fala muito sobre uma biblioteca chamada OpenTracing e outra biblioteca mais nova chamada OpenTelemetry. São duas implementações tidas como padrão para implementação de instrumentação com login, métrica e tracing em aplicações distribuídas como aplicações baseadas em microserviços. Aliás, deixa eu te mostrar aqui a interface do Jaeger, que é uma implementação de cliente de tracing distribuído implementada e que suporta o OpenTracing. Repara que nessa implementação nós temos aqui indicativos de tempos e durações dentro de diversos componentes numa infraestrutura de serviços. O Jaeger foi desenvolvido pelo time da Uber. Acho que eles sabem o que eles estão fazendo. Eventualmente, você precisará também pensar um pouco melhor na forma como vai acontecer a comunicação entre os diversos componentes. Uma abordagem comum, porém mais ingênua, implica em tentarmos fazer com que os diversos serviços utilizem comunicação síncrona, ou seja, um fazendo requisição para os outros todo o tempo. Aliás, é importante que você entenda que muitas requisições síncronas são indicativos de que, eventualmente, você não planejou e não decompôs os seus microserviços de maneira apropriada. É muito comum verificar implementações de microserviços feitas de maneira ingênua, onde a função de cada microserviço é prover dados para todos os demais. Por exemplo, eu ter um microserviço de produtos, um microserviço de clientes, um microserviço de fornecedores, enfim. Quando você tem microserviços decompostos em dados ou provendo dados, na prática você cria um pesadelo para a rede, porque o tráfego entre os microserviços tende a ser bastante alto. Uma abordagem superior é não fazer a fragmentação do monólito por serviços ou microserviços baseados em dados, mas baseados em operações e processos. Percebe? Então, no lugar de eu ter um microserviço sobre produtos, fornecedores, clientes, eu vou ter um microserviço que suporta carrinho, eu vou ter um microserviço que suporta transação de pagamento e por aí vai. Essa separação apropriada
vai fazer com que o teu sistema pare de pé. Além disso, vai te dar a possibilidade de substituir abordagens síncronas por abordagens assíncronas, representadas aqui nesse diagrama que eu estou compartilhando através dessa camada de mediação. Essa camada de mediação pode, em muitos casos, ser implementada como um USB ou ainda conforme um sistema simples de mensageria. A divisão aqui entre API interna e API externa é uma recomendação do Gartner para você conseguir eventualmente criar implementações que sejam desacopladas e que diminuam o atrito na medida que você estabelece novos modelos de parcerias externas. Mas isso é conversa para outra palestra. O que é importante indicar aqui é essa visão de separação entre os sistemas, utilizando, se possível, mecanismos de comunicação e relacionamento que sejam assíncronos, principalmente pautados em mensageria. Isso implica em boas regras de decomposição. Aliás, uma dúvida muito frequente relacionada com microserviços é exatamente que técnica empregar para poder fazer a decomposição. Pois é, essa não tem uma resposta simples, tá? Há quem defenda a utilização de técnicas relacionadas com Domain Driven Design, onde eventualmente cada Bounded Context represente um serviço, mas daí o que você teria não seria um microserviço, mas talvez um serviço, ou macro, ou mini serviço, enfim. Se tamanho é uma coisa importante para você, talvez Bounded Context não seja a boa resposta. Há também quem defenda que agregados, sendo um bloco transacional, uma unidade transacional, talvez também funcionem bem como sendo microserviços. Mas eu não gosto muito da ideia de agregados como blocos para separação de microserviços, porque isso acabaria forçando com que eu pensasse numa estrutura baseada em dados e não baseada em processos. Uma recomendação que eu tenho seguido e que tem funcionado para mim com bastante frequência na prática é tentar fazer um mapeamento dos serviços baseando-me em uma referência de BPMN, ou seja, eu tento fazer um mapeamento do processo que eu desejo suportar e, eventualmente, cada lane, cada faixa no BPMN funciona para mim como um microserviço. Mais adiante, aliás, cada atividade dentro de uma lane também funciona bem como microserviço. Se eu tivesse que recomendar apenas uma estratégia de decomposição para você, provavelmente a estratégia que eu recomendaria seria essa. Parta do mapeamento do processo e repare nas lanes primeiro como uma primeira estrutura, estratégia para divisão e depois, eventualmente, as atividades também como implementação, uma nova implementação para divisão. Entretanto, aqui cabe uma dica prática, tá? Não se preocupe tanto com o tamanho do seu serviço no início. Se é micro, se é macro, não vai fazer diferença. O importante é você começar a pensar a decomposição. Aliás, eu recomendo que você comece com fragmentações maiores. Elas costumam dar menos dor de cabeça e vão te dar mais chances de voltar atrás e fazer os ajustes que forem necessários caso eles apareçam. Nada pior do que uma decomposição infeliz, uma estratégia de decomposição infeliz que topa a rede. Aliás, eu já vi redes de 1 gigabit topando por causa de estratégias de decomposição infelizes. Bom, espetacular. Se você conseguiu chegar nesse estágio, você tem um indicativo de que você já começou a decompor o seu sistema, potencialmente legado, monolítico, em um sistema baseado em microserviços. Ou seja, o seu monólito já está sendo explodido em microserviços. Você já tem um. Qual o desafio agora? Construir o segundo. E assim por diante. Entretanto, é importante que você observe mais algumas coisinhas. Quando você tiver vários microserviços em produção, é interessante você observar 2 indicadores que vêm lá da teoria de grafos, mas que continuam sendo muito relevantes aqui. Porque, se você for parar para pensar, a estrutura de rede formada por microserviços, na prática, é uma estrutura de grafos. O primeiro indicador que eu gostaria que você começasse a pensar é sobre o indicador de centralidade. Quando você tem centralidade alta, quando você tem um microserviço,
que é requisitado por diversos outros. Dessa forma, ele fica no centro. Quando você tem um microserviço com alta centralidade, você tem a introdução de um ponto de falha dentro da tua arquitetura. E isso não é uma coisa boa. No gráfico aqui, se por acaso o microserviço vermelho cair, você tem boa parte da estrutura dos teus serviços com dificuldades. Além do indicativo de o ponto de centralidade ou indicativo de centralidade, um outro número importante que deve ser observado é o indicativo de coeficiente de agrupamento. É muito comum que em organizações em que se dividem, por exemplo, os times em 3 times para dar manutenção em alguns poucos microserviços, que os microserviços desenvolvidos pelo time se comuniquem muito mais entre eles do que com outros microserviços desenvolvidos por outros times. Isso indica um coeficiente de agrupamento. Aliás, é super interessante observar que você consegue perceber claramente o volume de agrupamentos conforme o número de times que você consegue estruturar dentro da organização para manter os diversos microserviços. O risco aqui é que, eventualmente, a dependência e o acoplamento entre esses serviços seja maior do que o devido. E aí você pode vir a ter problemas. Recapitulando, então, seu objetivo para criar microserviços a partir de um sistema monolítico é tentar melhorar a produtividade, ou seja, melhorar a relação entre desempenho e empenho, entrega e trabalho, e assim por diante. Para isso, você vai focar em criar boas arquiteturas. Lembrando que, nessa recomendação de arquitetura, componentes são os microserviços, com suas devidas responsabilidades e relacionamentos muito bem mapeados. Avançando, é importante que você não perca de vista a ideia de que você ter um monólito não indica que você tem um legado. Por isso, é importante que você tenha muito claro quais são realmente as tuas necessidades quando você pensa em migrar para uma arquitetura baseada em microserviços. Mas, assumindo que isso seja verdade, pense em arquiteturas que sejam desacopladas. Essas arquiteturas desacopladas, por sua vez, então, vão dar origem a bons microserviços, aqui com 2 S's, que vão permitir que você suporte as mudanças de escala ao longo do tempo, preservando a eficiência. Você começa, então, criando um bom proxy HTTP para poder servir como um chaveamento e, inclusive, testar a sua infraestrutura para ver se ela está preparada para sistemas distribuídos e avança, então, apartando da base de código legada uma funcionalidade, isolando uma funcionalidade. Você faz primeiro isso sem separar, pelo menos no primeiro momento, a separação dos dados. Você não faz separação, fragmentação de dados. Avançando, você começa então a restringir acesso à base de dados, fazendo com que a nova implementação desse suposto microserviço respeite aqui uma API de consulta desenvolvida provavelmente com esse propósito e comece a trabalhar com os dados de uma forma isolada e apartada. É importante que você tenha em mente essa estrutura de divisão de dados para começar a planejar a evolução à medida que o sistema continua. Tendo um sistema, um microserviço que funcione de forma adequada, é hora de você remover o código da aplicação legada que provinha aquela funcionalidade e também remover a chave no teu proxy HTTP. Tendo feito isso, você busca a estruturação da organização em times que respeitem as separações dos microserviços. Afinal de contas, essa é a recomendação da lei de Conway. Sempre, obviamente, buscando uma estrutura organizacional que seja mais eficiente, que colabore com o desenvolvimento de sistemas com melhores arquiteturas. Além disso, você precisará, então, substituir suas práticas comuns de instrumentação baseadas em logs e métricas e acrescentar o conceito de tracing. Não qualquer tracing, tracing distribuído, usando ferramentas como o Jaeger, que foi desenvolvido lá pelo pessoal da Uber. Finalmente, você precisará começar a cogitar a estratégia de comunicação dos diversos componentes. Lembra? Componentes, responsabilidades e relacionamentos. Começar a pensar como esses componentes se relacionam para buscar abordagens que sejam preferencialmente assíncronas, porque elas também combatem o acoplamento. Para decompor e para conseguir chegar nessas estratégias mais assíncronas, é interessante você se basear em processos. E uma boa notação,
como BPMN, ajuda você a identificar os processos de negócio e, consequentemente, criar boas fragmentações. Outra abordagem, talvez, é utilizando o Domain Driven Design, mas cuidado com ela. Finalmente, uma vez que você tenha implementado com sucesso o primeiro microserviço, o caminho é buscar o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. E aí, quem sabe começar a observar alguns bons indicadores para verificar e validar se a sua arquitetura está funcionando de maneira apropriada, observando tanto a centralidade quanto o coeficiente de agrupamento. Era isso. Eu queria agradecer mais uma vez muitíssimo pela sua companhia nessa palestra. Eu espero que você tenha gostado. Aqui, então, estão os meus dados de contato, meu telefone, meu e-mail. Fique à vontade para consumir os conteúdos da Eximia Co. Nós temos um canal no YouTube em que falamos sobre domínio do design, arquitetura, ou seja, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer ajudar você nessa empreitada de migrar sistemas monolíticos em sistemas baseados em microserviços. Combinado? Uma salva de palmas para Elemar Júnior. Faz uma apresentação, diz quem você é, onde você trabalha, o que você faz, quanto tempo você trabalha na Eximia e, de preferência também, dá um detalhe mais ou menos aí de como que é a sua rotina no seu dia a dia. O que você faz no seu dia a dia aí na Eximia? Tá bom, tá bom. Bom, prazer conhecer você também, Fernando. Meu nome é Elemar, como você disse. Eu trabalho com tecnologia, Fernando, desde que eu sou pago para escrever programas de computador desde que eu tinha 14 anos. Assumindo que eu acabei de completar 41, lá se vão 27 anos quase escrevendo código. Eu trabalhei quase 20 anos desenvolvendo um sistema para projeto de ambientes, para atender a indústria moveleira. Eu trabalho também já há uns 10 anos ajudando no desenvolvimento de um banco de dados, que é o RavenDB, que é um banco de dados NoSQL. E eu fundei a Eximia há 3 anos para ajudar algumas empresas aí de todos os portes e tamanhos a viver e migrar aí superar o desafio da transformação digital. No meu dia a dia, eu tento ajudar empresas a resolver esse problema, mas eu também sou bastante ativo na comunidade, tá? É, Enfim, a Eximia tem um canal no YouTube, Eximia Co é o nosso canal. Eu sou Microsoft MVP há quase 10 anos já também, e esse ano retrasado fui reconhecido como Microsoft Regional Director também. Ou seja, eu sou meio que figurinha carimbada em alguns eventos de tecnologia também. Mas é um prazer estar aqui, cara. É um prazer conhecer você. Parabéns, aliás, o evento está incrível. Estou acompanhando as palestras todas. Muito obrigado, é um prazer conhecer você também. Então já adivinhei que você trabalha com isso desde sempre, dá pra perceber que você entende do que você tá falando e a primeira impressão que eu tive como dev olhando, assistindo a sua palestra, me diz se eu tô enganado. A primeira impressão que eu tive é que ela é muito mais voltada não só à infraestrutura como à rede também. Então quem está acostumado a escrever código, no caso, o que você falou, no caso, pegar legados monolíticos e evoluir para microserviços é algo que influencia mais até em infraestrutura e rede, ou não? Mais ou menos, né? Quando você pensa no sistema monolítico, né, qual é a diferença entre você trabalhar com um sistema gigantesco, com centenas, milhares, milhões de linhas de código, e você Perdão, trabalhar com uma base de microserviços? A questão desculpa, toda. Oi? desculpa. Aproveita já que você já está começando essa explicação, aproveita já dizendo o que é sistema monolítico, por favor. Tá bom. O sistema monolítico é basicamente a forma como nós pensamos aplicações desde sempre, né? São sistemas grandes, né? Onde geralmente toda a lógica, todo o sistema em si está concentrado numa única distribuição. Então, quando você pensa, por exemplo, numa aplicação empresarial, pensa num grande ERP, por exemplo. A maior parte dos ERPs é toda estruturada, pensada dentro de um único sistema, dentro de uma única distribuição. Esse conceito de um sistema só, ele fica um pouco mais difícil nesses tempos onde a gente tem uma separação, por exemplo, tão forte entre front-end e back-end, mas, enfim,
Quando você pensa em microserviços, a ideia é você começar a decompor, então, essa grande aplicação em aplicações menores. E essa tem sido uma estratégia que tem ganho em popularidade nos últimos anos, principalmente em função de grandes players como Netflix, Spotify, todo esse pessoal pensa em decompor aplicações em aplicações menores. Isso facilita bastante a vida do programador, porque, a princípio, quando você trabalha com sistemas menores, você está trabalhando com um código que é mais fácil de entender. Entretanto, em compensação, você transfere essa complexidade que é do desenvolvimento para operações, né? Operações, então, passa a ter dificuldade porque tem que manter múltiplos processos no ar. É por isso que se brinca que, quando você fala sobre microserviços, você está falando de DevOps em nível hard, não dá para pensar em microserviços sem pensar em DevOps. Mas, enfim, é um trend, tá? O mercado vem falando sobre microserviços há bastante tempo. A gente defende que não é uma bala de prata, mas é uma solução que tem sido escolhida aí já há algum tempo. Então, o monolítico é o jeito velho de se fazer software, né? Então, quer dizer, pensando no dev pequeno empreendedor, aquele que está querendo desenvolver um sistema de e-commerce por conta própria, né? Se você faz tudo dentro de um grupo só, o sistema de envio de notificação de novo pedido, o sistema de controle de estoque, se você faz tudo dentro de, vamos dizer, um repositório apenas, um único software com o seu e-commerce, você está criando um sistema monolítico, certo? Dá para entender que sim, tá? Dá para entender que sim. Na verdade, a questão é o quanto de acoplamento existe nessa lógica, entende? O quanto de dependência existe entre as partes. Por exemplo, você falou sobre o sistema de venda. Vamos pegar o exemplo do e-commerce que você destacou. E eu tenho lá, por exemplo, o sistema de vendas e o sistema de cobrança, né? Esse sistema de vendas e esse sistema de cobrança, eles utilizam, por exemplo, uma mesma base de dados. Caso utilizem uma mesma base de dados, você tem aí provavelmente um sistema que é monolítico, né? Enfim, o sistema grande é o sistema que é pensado todo como sendo um só. Essa questão da separação dos repos ela pode ser um pouquinho tensa, né? Mas, enfim, eu acho que a sua abstração, a sua analogia faz sentido sim, Fernando. Uma vez eu li sobre uma empresa de vendas de ingresso que eles estavam citando os benefícios de microserviços e eles estavam falando que sobre a vantagem de ter separado, feito uma camada praticamente independente para a venda, para o controle da posição que as pessoas sentam no show, sabe? Porque quando você abre o show, chove gente e isso geralmente costumava derrubar outras partes importantes do sistema, né? Então quer dizer, eles investiram para poder não ter que investir em infraestrutura para o monstro todo e sim investir em infraestrutura só na parte onde eles precisavam de mais capacidade, por exemplo, de rede. Eles acabaram separando a parte de disponibilidade de ingressos, né? Separaram de todo o resto. Mas sempre que eu vejo esse tipo de coisa, a primeira coisa que eu penso parece inacessível para o pequeno dev e para a pequena empresa. Você acha que isso é um preconceito, não? Não, você está correto. Você está correto. Na verdade, microserviços, ao mesmo tempo que microserviços adicionam uma série de simplificações, também adicionam uma série de dificultadores, tá? Então, de longe, não deve ser a sua solução default, a sua opção padrão ao desenvolver um novo sistema. É, Esse exemplo que você acabou de dar, por exemplo, de fazer a separação de infraestrutura, você tem outras alternativas que eventualmente são até mais econômicas. Por exemplo, eu conheço, nós apoiamos algumas grandes empresas de varejo, e citando o exemplo de e-commerce que você estava apontando aqui para mim agora, que resolvem esse problema de escalar diferente a infraestrutura simplesmente no load balancer. Então, embora tenha uma aplicação igual instalada em todos os servidores, o load balancer, ao receber a requisição, direciona para um caminho ou para outro, entende? Então, existem soluções que são mais simples. Na palestra mesmo, Fernando, eu faço uma advertência, né, de que a estrutura do sistema acaba replicando a estrutura do time. Se você tem um time muito pequeno,
não faz muito sentido você ter serviços apartados, porque dificilmente você vai ver esse sistema se comportando de maneira desacoplada. No final das contas, quase sempre quando eu vejo times muito pequenos tentando criar sistemas baseados em microserviços, o que a gente encontra é um aumento gigante de complexidade que dificilmente se justifica. Entendi. Ah, legal. Cara, então, tipo, é bom perceber que, pelo menos nessas partes do que eu tinha lido, porque assim, às vezes, que nem sem falar com uma pessoa que é estudado no assunto, e às vezes a gente, nem sempre o primeiro resultado no Google vem da pessoa com o melhor conhecimento para te ajudar, às vezes você acaba formando uma opinião errada, né? Você lê um artigo, você estuda e tal. Então é legal saber que a opinião que eu formei ao ver essa parte dos ingressos no exemplo aí, realmente para algumas aplicações não faz sentido, ou para algum tamanho, dependendo do tamanho da empresa, pode ser que não faça sentido, né? FT_Thiago, ele falou o seguinte: qual seria o problema de um microserviço consumir dois tópicos, aplicar duas regras de negócio diferentes, mas enviar para o mesmo endpoint? Os dois tópicos, embora distintos, possuem mensagens com estruturas parecidas. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, tá? Mas tentando responder a partir do que eu entendi, a ideia é: eu tenho duas demandas, duas naturezas de demanda diferentes, e que eu preciso atender essas duas naturezas de demanda a partir de um mesmo microserviço. Eventualmente, porque a estrutura da mensagem é semelhante, eu utilizo um mesmo endpoint e faço a diferenciação dentro do serviço. Isso vale a pena ou não? Enfim, problema não há, tá, Fernando? Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo de todos esses anos, é que é muito arriscado você dizer que alguma coisa é certa ou errada em desenvolvimento de software, tá? A questão toda é, eventualmente, você vai estar adicionando uma complexidade maior em cima desse microserviço, porque você vai estar acoplando o tratamento de dois tipos diferentes de mensagem numa única base de código, e isso costuma dar uma certa dor de cabeça. Talvez o que você precise não seja uma abordagem baseada em microserviços nesse caso. De qualquer forma, eu corro o risco gigantesco de não ter entendido direito a pergunta, tá? Então, eu me coloco à disposição, eventualmente depois, para responder nas redes sociais. Quem perguntou aí, fica à vontade para entrar em contato comigo. Na própria apresentação, eu deixei ali meu telefone, manda uma mensagem no meu WhatsApp, eu tenho prazer em responder. Perfeito. E também você pode procurar ele ali, tem, ó, embaixo da telinha dele, aqui do lado, aqui, ó. Aqui do lado tem embaixo ali, ó, @ElemarJúnior, né? Nas redes sociais você pode encontrar ele também. Mais uma pergunta aqui. O senhor de Tabaté, ô senhor de Tabaté, quais os gargalos hoje de microserviços? Olha, sem sombra de dúvidas, e aí, Fernando, a sua observação inicial faz muito sentido. Nós temos pelo menos dois pontos de atenção muito sérios quando se pensa em microserviços. O primeiro deles é não técnico, tá? Tá com relação à forma como você estrutura a organização. Microserviços só fazem sentido quando você consegue replicar na estrutura do time a estrutura de serviços que você quer desenvolver. Se você não tem um time grande o suficiente para poder estruturar, se a sua estrutura organizacional não for compatível com a ideia de microserviços, você dificilmente vai ter êxito na adoção desse modelo de arquitetura. Falando agora especificamente sobre o ponto de vista técnico, o grande problema que eu vejo são estratégias não muito adequadas de fragmentação dos serviços, e aí, em consequência disso, você vê uma sobrecarga muito grande da rede, tá? Eu entendo que hoje a I/O, quando você pensa em performance de uma forma geral, Fernando, tem três principais restrições ou três principais ofensores para performance. Os três ofensores são, na sequência, rede, disco e garbage collector. Se você trabalha com Java ou então .NET, Garbage Collector corresponde a 90% do tempo de execução da tua aplicação. Microserviços facilmente ofendem ou acabam sendo influenciados por esses três ofensores. Entendi. Então os maiores gargalos, cara. Então os maiores gargalos hoje ainda para um microserviço ainda tá
ainda está na disponibilidade da sua rede, ainda está no I/O, mas pensando, voltando de novo, pensando como o desenvolvedor individual, né? Hoje em dia, tudo que a gente vai desenvolver, a gente já pensa em qualquer coisa de infraestrutura, a gente já pensa em cloud, né? Você acha, nesse caso, que dá a impressão de que quanto você coloca mais dinheiro no seu provedor de cloud, até que o negócio suporta a demanda. Isso meio que permite que você seja mais desleixado em relação à otimização, porque você acaba de desperdiça dinheiro, né? Você joga dinheiro fora na rede e não se preocupa tanto assim com otimização. Isso muda um pouco, ou muda algo, se a sua forma de abordar esses 3 pontos que você mencionou, muda de uma infraestrutura cloud para uma infraestrutura, por exemplo, interna, em que o cliente mesmo compra os servidores e hospeda in-house? Olha, sem sombra de dúvidas, quando você pensa na nuvem, você tem um afrouxamento porque você tem mais recursos, tá? Entretanto, os recursos da nuvem também não são infinitos. E a conta no final do dia pode acabar ficando muito, muito alta. Nós temos um cliente em que nós trabalhamos recentemente, em que a conta mensal dele estava próximo de $1.000.000, $1 milhão mês, por causa que a escala deles era gigantesca, e mesmo assim a performance do sistema era sofrível. A gente fez um trabalho bastante pesado nesse cliente, e a gente está trazendo o investimento deles para casa de pouco mais de $100 mil. Ainda está muito alto, tá? Mês. Estou falando realmente de um cliente muito Eu grande. adoro esse tipo de história. Oi? Eu adoro esse tipo de história. Pois é. Então, a gente está trazendo para $100 mil mês agora, e a proposta é trazer para menos de 30 com performance boa. Você está na nuvem não indica necessariamente que você tem recurso infinito. E você ter recurso infinito, muitas vezes, não vai fazer com que a sua aplicação funcione melhor. Por exemplo, se você não modelar corretamente a sua aplicação, você não vai fazer escala na horizontal. Se você não conseguir fazer escala na horizontal, se você, por exemplo, usar cache, sessão em memória, você não consegue fazer escala na horizontal, então, consequentemente, não adianta você conseguir levantar mais nuvens, mais instâncias. Se a sua aplicação não suporta multithreading, não suporta concorrência, não adianta nada você ter uma máquina com 32 cores se você só vai estar utilizando um, entende? Então, a forma como você programa a aplicação ainda determina o limite de quanto a sua aplicação consegue subir. Se você tem um banco de dados, mesmo que o banco de dados esteja rodando na nuvem, mas você não usa uma estratégia correta de indexação, se você não faz uma consulta eficiente, o seu banco ainda vai estar sentando para poder retornar as suas consultas, independente do tamanho da máquina que você coloque para trabalhar com o banco. Então, você tem que estruturar a coisa lá também. Em nenhuma forma a nuvem, eu vejo o seguinte, a nuvem, ela sim habilita que emergencialmente você acabe compensando algum descuido com o software, colocando mais lata, falando agora como uma pessoa mais velha, mas de forma nenhuma você vai sair ileso disso, porque o custo vai ficar gigante. Então, ou seja, não dá, tá? Fica mais fácil você aguentar por um tempo, mas a estrutura de custos vai ficar impensável. Aliás, Fernando, aqui cabe uma advertência interessante, tá? Eu entendo que o que diferencia um programador profissional de um programador amador? Um programador profissional é aquele cara que entende que no final do dia as decisões dele vão ajudar a empresa a ganhar mais ou gastar menos. E o salário que você recebe vem como parte desse resultado. Toda vez que você escreve um código que performa mal, toda vez que você escreve um código que exige que o gasto com a nuvem seja maior do que precisa, você está tirando do seu próprio bolso, porque vai faltar dinheiro para dar aquele aumento que você precisa. Né? Então, acaba não sendo uma boa estratégia. Faz total sentido. Agora, já que você falou de salário, eu tenho um amigo que ele trabalha, cujo trabalho dele tem tudo a ver, calma aí. Eu tenho um amigo cujo trabalho dele é fazer otimização de campanhas de marketing, campanhas de AdWords da vida, Google e tal. E esse meu amigo, ele trabalha de graça. Ele chega na empresa e fala, olha, eu não vou te cobrar nada do seu bolso.
de cada R$ 3 ou US$ 3 que eu conseguir fazer a sua empresa economizar depois das otimizações que eu fizer nas suas campanhas de marketing, mantendo os mesmos resultados, né? De cada US$ 3 que você economizar, eu quero um. Essa é a forma que ele cobra, né? E isso faz com que, se você trazer esse mesmo modelo para o seu exemplo de você gastava 1 milhão e agora você gasta 30 mil, você vai ficar rico em pouco tempo. Eu não vou te perguntar se você faz isso, mas dá para fazer esse tipo de modelo de cobrança para otimizar infraestrutura? Dá para fazer esse tipo de cobrança para tudo, né? Para otimizar a infraestrutura, para otimizar software. A questão toda é você conseguir ter isso mensurável. Aliás, os devs, de uma forma geral, pecam muito por não conseguir atribuir o ganho financeiro do trabalho que eles fazem. Qual o ganho financeiro das boas práticas, né? Qual o ganho financeiro de você utilizar testes de unidade, de você escrever bons testes? Qual o ganho financeiro de você utilizar um framework mais novo, né? Os devs, de uma forma geral, não conseguem fazer essa relação de uma forma tão simples. Mas quanto antes eles aprendem sobre isso, maiores são as chances de que eles consigam remuneração melhor, seja variável, como você está apontando, seja fixa. Mas, enfim, na Exime a gente não cobra exatamente dessa forma, mas eu admiro o seu amigo, seu colega, por ele adotar esse modelo. Eu acho que ele é o melhor para os dois, sem sombra de dúvidas. No final das contas, às vezes não tá nem só no dev, mas porque, isso no caso falando de quem vem de um passado de agência, em que o cliente coloca o dinheiro na frente de todo e qualquer tipo de coisa. Então, quando você coloca, por exemplo, boas práticas, se você fala assim, para que teste? Para que código otimizado? Para que todo e qualquer tipo de benefício que vai me fazer gastar mais, que vai me fazer levar mais tempo, né? Então, se você perguntar nos médios e pequenos clientes, na grande maioria deles, se você perguntar assim, você prefere gastar 50 mil agora e 100 mil daqui 2 anos para poder ter que refatorar e fazer e não sei o que, ou gastar 100 mil agora e zero daqui 2 anos, a maioria vai falar 50 agora e 100 daqui 2 anos, porque a gente não tem 100 agora. Então, muitas vezes é preciso. As empresas acabam incentivando o dev a ir na base do Go Horse, ou até a empresa a ir na base do Go Horse, né? Fernando, eu vou me dar ao direito de discordar. Na verdade, eu concordo com você, tá? Mas eu acho que, de novo, falta para a gente os argumentos corretos, tá? Eu vou te fazer uma provocação aqui, tá, Fernando? Quanto tempo entre uma feature ser pensada pelo cliente e ela sair na outra ponta, que é o lead time, né? Quanto tempo você entende que é tempo trabalhando? Os indicativos são que, na maior parte do tempo, quando você começa a pensar no lead time total, ou seja, entre o cliente expressar que é uma feature e ela sair do outro lado, 80% do tempo a feature fica tempo de feature parada, em fila, esperando para alguma coisa. Eu vou tentar te ilustrar esse exemplo de uma forma prática, tá? Pensa que você usa Scrum e que você tem, por exemplo, uma lista de tarefas para implementar no sprint, uma lista de features para implementar no sprint. Digamos que você termine essa feature no primeiro dia, certo? E aí você coloca essa feature no primeiro dia, só que ela só vai sair para deploy daqui 14 dias. Então, 14 dias, essa feature ficou parada. Ou pior, ela vai entrar eventualmente para uma outra fila, que é a fila de teste. Mesmo que não seja um teste automatizado, mas uma fila de teste para poder, pelo menos, garantir que nada vai errado para a produção. Então, o que é. Esse é o primeiro ponto, tá? 80% do tempo para desenvolver qualquer coisa é de esperando numa fila. A segunda coisa que eu gostaria de ponderar para você é o seguinte, ó. O Uncle Bob, ele ensina num livro lá famoso chamado Clean Code, que sempre que você vai alterar, e pensa comigo sobre isso, Fernando, agora, tá? Sempre que você vai alterar um código existente, para cada 10 minutos que você gasta programando, 9 você gasta lendo para entender ou depurando. E apenas 1 minuto você gasta alterando o código. Isso quer dizer que ao longo de um dia em que você trabalha, sei lá, direto 6 horas, assumindo que você trabalhe 6 horas escrevendo código, porque ninguém trabalha 8 horas, quer dizer que você produz pouco mais de 30 minutos de código novo por dia. Se você tentar analisar, essa é a nossa realidade. Então, o que acaba acontecendo? Muito do nosso tempo é entendendo código. Qual é a vantagem de você ter código limpo, de você ter testes?
Cara, se testes conseguirem reduzir, por exemplo, pela metade o tempo que você gasta depurando, não digo nem pela metade, vamos lá, no lugar de você ficar 9 minutos vendo o código ou depurando, você gastar agora 8 minutos, você entrega 1 minuto a mais cheio para o programador escrever código novo. Você duplica a performance do programador para adotar boas práticas. Então, no final das contas, e esse eu vejo que é o maior problema, nós programadores falhamos para comunicar ao cliente que, na verdade, esse dinheiro que ele está investindo em boas práticas se reverte rapidamente num aumento espantoso de produtividade. Trabalhar mais não significa trabalhar de forma inteligente, e com isso a gente acaba perdendo grandes oportunidades. Mas, enfim, essa é uma discussão toda à parte, tá? Que vale a pena Não, realmente como prática de engenharia, mas na verdade, até o motivo de eu ter falado isso é justamente por causa da própria senioridade, porque não é que o dev opta por não fazer testes, ou porque o dev opta por fazer o código de qualquer jeito. É porque muitas vezes, principalmente em ambiente de agência, que tem alta rotatividade de equipe, geralmente se você passa para o cliente, né? Olha, eu vou colocar uma equipe com X seniors, desenvolvedores seniors para poder fazer isso, escrever documentação e blá 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 blá. No final das contas, eu tô falando isso de mundo real de quem compara orçamento, né? O cliente está comparando orçamento. Então tá, você tem 5 seniors na sua equipe, vai escrever documentação, vai fazer teste, vai fazer tudo como manda o figurino, você vai custar mais caro do que aquela empresa cheia de júniors, do que aquela empresa cheia de estagiários que vai fazer de qualquer jeito, mas lá na frente, enquanto você tem 3 pedidos no seu e-commerce, enquanto você não precisa de escalabilidade, enquanto você não precisa de performance, enquanto sequer você sabe que a usabilidade é um problema, naquele ponto você vai falar, eu tô pagando 10% do que aquele que vai fazer direito orçou. Então, quando eu tinha uma agência em São Paulo, eu costumava dizer, até quando as empresas me falavam que eu era careiro, eu costumava dizer que mais de 80% dos meus clientes novos eram empresas que se ferraram na mão de outras empresas que não eram careiras, né? Porque para mim era impossível eu explicar o porquê que eu cobro 30 vezes mais do que a outra empresa que está prometendo a mesma coisa, não é verdade? esse acaba sendo o grande ponto, né? E aí é interessante a gente destacar também. Eu acho que você foi muito feliz quando você fala sobre sênior, né? Qual é a diferença entre um sênior e um pleno, tá? Um pleno é aquele cara que sabe escrever código, o sênior também. O pleno é o cara que sabe sobre ajudar o seu colega mais júnior, o sênior também. Qual a diferença entre o sênior e o pleno? O sênior sabe quando fazer errado e principalmente como fazer errado, né? Coisa que eventualmente o pleno não sabe sempre. Mas eu volto de novo, tá? Eu acho que existem bons argumentos técnicos que a gente pode utilizar para demonstrar que existe uma diferença entre o sistema ser mais. Você usou bem a distinção, né? O custo total de propriedade do software. Quem está comprando nem sempre tem essa dimensão do custo total do software. E aí assume que se eu tenho duas propostas que se apresentam como entregando a mesma coisa, eventualmente não tem competência para conseguir fazer essa diferenciação. Mas, enfim, são as dificuldades de uma profissão tão nova como a nossa, né? E é sim um grande desafio. Mas existe sim como a gente tentar demonstrar melhor o valor das coisas bem feitas. Sim, eu consegui sobreviver graças a isso, né? Mas realmente existe, é bem difícil, em alguns aspectos é bem difícil, mas existe. Também a gente não pode querer ganhar 100% dos contratos que você tenta, né? Cara, foi um prazer muito grande, foi muito legal conhecer você, tanto é que a gente bateu um papo aqui, não deu para fazer 100% das perguntas do chat. Elemar, novamente, muito obrigado pela sua palestra e muito obrigado por esse bate-papo, foi muito esclarecedor, foi muito informativo e eu gostei bastante da sua didática também. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado também a quem acompanhou. Então, fica o convite para as pessoas
para conhecer, podem conectar com a gente aí nas redes sociais. Tem um canal da Exime Co, se você entrar em youtube.com/c/EximeCo, enfim, você chega no nosso canal, lá tem vídeos sobre arquitetura, sobre código, sobre DDD, tem uma série inteira sobre DDD do jeito certo. Vai ser bacana continuar interagindo com as pessoas por lá, tem muito conteúdo produzido. Tem os sites da Exime também, que estão aí super abertos para quem quiser interagir com a gente. Eu vou dar uma atenção toda especial também no Discord e também nas redes sociais, quem quiser interagir, vai ser um prazer conversar com todo mundo, tá bom? Esse foi o Elemar Júnior, senhoras e senhores. Tchau, tchau, Elemar. Boa noite. Mas boa noite, Fernando. Foi um prazer conhecer você. Boa conversa. Prazer tudo meu. Tchau, tchau.